Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como está você hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso último dia do Clube de Leitura As 7 Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. E hoje é o nosso último encontro deste livro. Como foi acompanhar as 7 leis espirituais do sucesso para você? Confesso que para mim tem sido uma transformação diária. Então hoje nós vamos falar da 7ª lei, que é a lei do propósito de vida. Quem não se perguntou o que estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui neste planeta, neste mundo? E a 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma, ou a lei do propósito de vida. Todos têm um propósito de vida, um dom singular ou um talento único para dar aos outros. Só um minutinho, que eu tô com dúvida se tá dando conflito de áudio aqui. Se alguém puder me dar um feedback, eu vou recomeçar, porque eu acho que tem um problema no áudio. Então, hoje, nosso último dia, e vamos falar da 7ª lei, que é a lei do Dharma, ou a lei do propósito de vida. Todos têm um propósito de vida, um dom singular ou um talento único para dar aos outros. E quando misturamos este talento com o benefício aos outros, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito entre todos, o supremo objetivo. O que você faz que alimenta a sua alma, que você perde noção de tempo e espaço? Uau, já passou tudo isso? Você vem nutrindo esse seu dom? Quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como uma música extraída de uma flauta. E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vêm do coração, como se fosse o seu bem-amado a usá-la. O profeta do Khalil Gibran. Por sinal, estou pensando em fazer a próxima leitura deste livro, que é uma outra Bíblia também para a vida, um outro guia de como viver bem. A 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito de vida. O campo da potencialidade pura é divindade em essência, e o divino assumindo forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor? Presta atenção. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo? E para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Se você transmitir esse pensamento às crianças, você poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com os meus filhos. De vez em quando eu falava:
que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria que descobrir por si mesmo que razão era essa. Desde os 4 anos de idade, eles ouviram isso. Depois, ensinei-lhes a meditar, quando tinham mais ou menos essa idade. Eu lhes dizia sempre: não quero que vocês se preocupem em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso, quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento. Portanto, não se preocupem. Não quero que o objetivo das suas vidas seja o de ser um sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas ou de frequentar as melhores faculdades. Mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento único que mais ninguém tem. Que pai que faz isso? Que diz para os filhos não se preocupar em tirar boas notas, em ser o melhor, em cursar a melhor faculdade e pensar isso no futuro para ganhar dinheiro. Vale muito essa reflexão. E novamente, como estamos educando os nossos filhos? Estamos deixando eles serem crianças? Eles ter o poder de escolha, de fazer o que quiser e não também seguir o legado da família. Quantas famílias querem a família de engenheiros e querem que os filhos sejam engenheiros ou que sigam o caminho das engenharias? Na saúde a gente vê a mesma coisa, no direito, na maioria das áreas, né, acontece isso. A gente fica querendo pelo outro. E até quando a gente vai lutar para decidir a vida do outro enquanto a gente está se se ocupando com o outro, a gente está deixando de olhar para nós, para dentro, para que é o que realmente importa e o que a gente veio fazer aqui. Porque o nosso Dharma, ele não é externo, o nosso propósito de vida dentro. Primeiro eu me nutro, primeiro eu me conheço, porque ninguém dá o que não tem. Voltando, cada um de vocês tem um talento único que mais ninguém tem, e cada um tem uma forma de expressar esse talento que mais ninguém tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes, porque estão concentrados no que vieram para fazer aqui. Essa é, portanto, a lei do Dharma. A lei do Dharma apresenta 3 componentes. O primeiro é o que estamos aqui, o de que estamos aqui para encontrar o nosso eu verdadeiro, para descobrir o nosso verdadeiro eu, para descobrir que o nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais. E esse espiritual aqui vale um parênteses que não tem nada a ver com religião, e sim com essência, com o holístico do todo, do universo. Somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm uma experiência espiritual. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando temos uma experiência humana. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior, eu espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do Dharma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa, desejoso de nascer e expressar
sua divindade. O segundo componente é o de que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento que é só seu, ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem igual ou maneira semelhante de expressá-lo. Bom dia! Isso significa que há uma coisa que você pode fazer e de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção de tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um, você penetra na consciência atemporal. Quantas vezes eu passei muitos anos me perguntando qual é o meu propósito, porque literalmente eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer e que eu perco a noção do tempo fazendo e que alimentam a minha alma e me nutrem. E uma das minhas mestras, que é a professora Lucilena Galvão, uma vez eu vi ela falando assim: a gente tem que parar de gastar energia com propósito, que era o que eu vinha fazendo há muito tempo. Ela falou: existe uma grande diferença entre propósito e projeto. E o propósito é desenvolver as suas virtudes, e projetos são as coisas que a gente faz ao longo da vida. São os projetos e o propósito. Então, o que nós fazemos que realmente o tempo passa e a gente não percebe? O que alimenta, o que nutre a nossa alma? E não necessariamente é o que nos dá dinheiro. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas diferentes. O terceiro componente... o segundo componente é o que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento que é só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém no planeta tem igual, tá? Eu já tinha lido o segundo, agora é o terceiro. O terceiro componente é o que devemos servir à humanidade. Por isso, devemos fazer as seguintes perguntas: como eu posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem eu tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência da sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada. Porque essa é a verdadeira forma de obter abundância. E não se trata de abundância passageira, ela é permanente por causa do seu talento único, da sua maneira específica de expressá-lo, dos benefícios e dedicação a seus semelhantes, que descobriu ao se perguntar: como posso ajudar? E de vez em quando, o que vou ganhar com isso? A pergunta que vou ganhar com isso é o diálogo interior do ego. A pergunta como posso ajudar é o diálogo do espírito. O espírito é aquele que domina nossa consciência, em que experimentamos nossa universalidade. Ao mudar seu diálogo interior de o que ganho com isso ao mudar seu diálogo interior de o que ganho com isso para como posso ajudar, automaticamente você está indo além do ego e entrando no domínio do espírito.
Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do seu diálogo interior para como posso ajudá-lo também dará acesso a ele, ao domínio da consciência, onde você experimenta a sua universalidade. Se você quiser fazer uso pleno da lei do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. O primeiro é o de procurar o seu eu superior, que está além do ego. Isso você consegue por meio de práticas espirituais. O segundo é o de descobrir seus talentos únicos e, ao encontrá-lo, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando você entra na consciência atemporal. Quando estamos em estado de graça. O terceiro compromisso é o de se perguntar: como poderá servir a humanidade? Você deve simplesmente dizer: vou responder essa pergunta, depois colocar a resposta em prática. Vou usar meus talentos únicos para suprir a necessidade dos meus semelhantes. Vou combinar essa necessidade com meu desejo de ajudar e servir aos outros. E depois sentar e elaborar uma lista de respostas para essas duas questões. Pergunte-se: quando o dinheiro não é problema? Pergunte-se: quando o dinheiro não é problema e se você tem todo o tempo do mundo, o que faria? Pergunte-se: quando o dinheiro não é problema e o tempo não é problema, você tem todo o tempo do mundo, o que você faria? Se responder que continuaria fazendo o que está fazendo hoje, então já está no seu Dharma, no seu propósito de vida, porque tem paixão pelo que faz e está expressando seus talentos singulares. Em seguida, pergunte-se: como servir melhor a humanidade? Responda a pergunta e coloque a resposta em prática. Descubra sua divindade, encontre seus talentos únicos, use-os para servir a humanidade e você gerará riqueza, toda a riqueza que quiser. Quando sua expressão criativa combina com a necessidade dos seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo da forma física. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade. Não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado de sucesso, do êxtase, a exultação do seu próprio espírito. E essa é a sétima lei, a lei do Dharma, a lei do propósito de vida. E aí, quem aí já está realizando o seu propósito? Confesso que eu levei muito tempo para distinguir a questão do projeto e do propósito. O propósito é aquilo que nós perdemos a noção de tempo, de espaço, que a gente nem percebe. O trabalho, ele deixa de se chamar trabalho, ele perde toda essa carga e a gente realiza com alegria, com leveza. Então, acho que as outras seis leis, elas também podem nos ajudar a centrar dentro para a gente descobrir o nosso propósito de vida. Então, essas 7 leis, elas são um manual para a gente viver com leveza, com harmonia, com equilíbrio, do êxtase à exultação do nosso espírito, da nossa essência, do nosso eu divino.
A aplicação da lei do Dharma ou da lei do propósito de vida. Você pode colocar a lei do Dharma em ação, assumindo os seguintes compromissos. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Prestar atenção ao seu espírito que anima o seu corpo e a sua mente. Despertar deste profundo sono dentro do seu coração. Carregar consigo a experiência da atemporalidade, do ser eterno em todas as experiências limitadas pelo tempo. A segunda é elaborar uma lista dos seus talentos únicos. Depois, outra lista das atividades que você adora realizar quando está expressando estes talentos. Diga então: quando expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. E o terceiro, perguntar a si mesmo diariamente: como posso servir? Como posso ajudar? A resposta para estas perguntas permitirão ajudar a seus semelhantes e servi-los com amor. Conclusão: quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. Albert Einstein. A mente universal coreografa todas as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias com precisão e inteligência. Bom dia! Com a mente universal coreógrafa todas as coisas que estão acontecendo em milhões de galáxias com precisão e inteligência infalíveis. Essa inteligência é o máximo, é superior e permeia cada fibra da existência, da menor à maior, do átomo ao cosmo. Tudo que está vivo é expressão da inteligência superior. E essa inteligência opera por meio das 7 leis espirituais. Se você olhar para cada célula do corpo humano, verá em seu funcionamento a expressão dessas leis. Toda célula, seja ela do estômago, do coração ou do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. O DNA é um exemplo perfeito disto. É de fato a expressão material da potencialidade pura. O mesmo DNA existente em todas as células expressa-se de formas diferentes para cumprir as exigências singulares de cada célula em particular. Cada célula opera também por meio da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o de satisfação e da harmonia, mantido pelo constante movimento de dar e receber. Cada célula nutre a outra e é nutrida pelas demais. Há nisso um permanente estado de fluxo dinâmico que nunca é interrompido. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula. É mantendo este fluxo que ela consegue receber e dar, continuando assim sua existência vibrante. O mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com refinamento por todas as células. Em sua própria inteligência está a resposta apropriada, precisa e correta para todas as situações no momento em que ocorrer. A lei do mínimo esforço também é executada primorosamente pelas células, que fazem o seu trabalho
com eficiência silenciosa, num estado repousante de alerta. Já a lei da intenção e desejo se efetiva por meio da utilização pelas células do poder de organização infinita da inteligência da natureza. A mais simples intenção, como a metabolização de uma molécula de açúcar, cria instantaneamente uma sinfonia entre dos eventos no corpo, em que quantidades precisas de hormônios têm de ser secretadas em momentos precisos para converter esta molécula de açúcar em criatividade pura. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento. Elas se distanciam do resultado de suas intenções, não hesitam e nem se confundem, porque seu comportamento decorre de uma função consciente do momento presente centrado na vida. A manifestação manifestam a lei do Dharma. As células têm de conhecer sua própria fonte, o eu superior, e tem de servir seus semelhantes, expressar seus talentos únicos. As células do coração, do estômago, as células imunológicas têm sua fonte no campo da potencialidade pura, no eu superior. E por estarem diretamente vinculadas a este computador cósmico, podem expressar seus talentos únicos com muita facilidade e consciência atemporal. Expressando seus talentos únicos, mantém a integridade do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre: como posso ajudar? As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Estas, por sua vez, pretendem colaborar com as células do estômago e a dos pulmões, a do cérebro. Querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do seu corpo tem apenas uma função: ajudar as outras. Elas são uma cadeia, né? Tanto que um órgão não funciona sem outro. Nós somos o equilíbrio perfeito, nosso corpo é. Ele só não está em equilíbrio quando nós não o alimentamos, não os nutrimos bem, não é isso? Olhando o comportamento das células do nosso corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das 7 leis espirituais do sucesso. Esta é a genialidade da inteligência da natureza. Estes são os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. As 7 leis espirituais do sucesso são princípios poderosos que o capacitarão a alcançar o autodomínio. Se você prestar atenção a estas leis e a praticar os passos sugeridos neste livro, poderá desejar e receber o que quiser: a riqueza, o dinheiro, o sucesso. Verá também que sua vida vai mudar, ficando mais prazerosa, abundante em todos os sentidos, porque essas leis são as mesmas que dão sentido à vida. Há uma sequência natural de aplicação dessas leis na vida diária, que o ajudará a lembrar-se delas. A lei da potencialidade pura é experimentada por meio do silêncio, da meditação, do não julgamento e da comunhão com a natureza. Mas ela é ativada pela lei da doação, cujo princípio é saber dar
o que se deseja. Se você busca a abundância, deve dar abundância. Se quer dinheiro, deve dar dinheiro. Se deseja amor, apreço, afeição, deve saber dar amor, apreço e afeição. A partir dos seus atos na lei da doação, você ativa por sua vez a lei do karma. Ao criar um bom karma, tornará tudo mais fácil na sua vida. Notará que não será necessário fazer muito esforço para satisfazer os seus desejos. Isso automaticamente o fará compreender a lei do mínimo esforço. Assim, quando tudo ficar fácil e não exigir esforço, quando seus desejos forem satisfeitos, você começará espontaneamente a entender a lei da intenção e do desejo. Satisfazer seus desejos com tranquila facilidade permitirá que você pratique a lei do distanciamento. Por fim, quando você começar a entender todas essas leis e passar a focalizá-las no seu verdadeiro propósito de vida, chegará na lei do Dharma. Com a utilização dessas leis, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer as necessidades dos seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso, expressão do amor ilimitado. Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas as expressões são efêmeras, momentâneas e transitórias. Buda, fundador do budismo, disse certa vez: nossa existência é transitória como nuvens, como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte do ser é como olhar os movimentos da dança. Uma vida é como o brilho de um relâmpago. Uma vida é como um brilho de um relâmpago no céu, levada pela torrente montanha abaixo. Nós paramos por um instante para encontrar o outro, para nos conhecermos, para amar e compartilhar. É um momento precioso, mas transitório. Trata-se de um pequeno parêntese na eternidade. Se partilhamos carinho, sinceridade, amor, criamos abundância e alegria para todos nós. Este momento de amor é valioso. E esse foi o nosso clube de leitura das 7 leis espirituais do sucesso. E como vai ser para você colocar em prática estes 7 princípios, essas 7 leis que nos ajudam a ter uma vida mais leve, com mais amor, leveza, propósito, grandiosidade. E eu percebo que essas 7 leis, elas resgatam principalmente a grandiosidade do nosso ser. A gente se conecta com a gente, com a nossa divina essência, com a grandiosidade do nosso ser. E principalmente para a gente se conectar com tudo isso, eu acho que vale um parêntese, que é observar a natureza, como a natureza se comporta, porque nós somos natureza, parte deste planeta, deste mundão. E eu quero agradecer cada um que participou ao vivo ou depois, e quero convidar vocês também para me dar um feedback de como foi esse clube de leitura, esses 8 dias que estivemos juntos. E logo em seguida eu vou postar aqui uma enquete já para escolher
o próximo livro. Tô pensando no Profeta do Khalil Gibran, mas tem vários livros que eu quero ler aqui com vocês. Um beijo e excelente sábado, excelente final de semana e muito obrigado por estar aqui. Ler aqui para vocês durante esses 8 dias alimentaram a minha alma e o meu eu. E eu sou muito grata. Um beijo e até a próxima!